Graça e paz a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Que Deus abençoe poderosamente a cada um dos irmãos que estarão aí conosco nesta noite para participarem conosco de mais uma aula maravilhosa, onde nós temos por título desta noite uma lição que é muito maravilhosa, uma temática tremendamente importantíssima para a Igreja do Senhor, principalmente na nossa atualidade, que é a lição número 11, o discípulo e os dons do Espírito Santo. Uma lição maravilhosa e com certeza Deus vai falar conosco, vai trabalhar em nossos corações, dentro desses elementos pneumáticos a qual nós estamos trabalhando, desde a lição número 9, o discípulo e o Espírito Santo. Depois nós temos a lição número 10, o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. E a lição de hoje nós vamos tratar então sobre o discípulo e os dons do Espírito Santo. Uma lição que com certeza agregará muito ao nosso conhecimento. Para nós fazermos aqui uma introdução rápida e básica, trazendo a ideia daquilo que nós falamos da aula passada, para então nós adentrarmos na aula de hoje. Na aula passada nós falamos um pouco sobre, na verdade, o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. Então nós aprendemos ali como que nós podemos receber o Espírito Santo. Nós vamos citar pelo menos uns 2 textos introdutórios para que possamos trabalhar esta temática de forma a 2, 3 minutos e aí adentrarmos na aula de hoje. Nós vamos utilizar o texto de João capítulo 16, versículo 8, onde nos fala Jesus dizendo que quando ele viesse, que é o Espírito Santo, e ele já veio, ele convenceria o ser humano, que aí diz o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. E quando nós observamos esse texto, nós podemos e entendemos que dentro do contexto a qual Jesus está falando, quando nós observamos ali que ele convence, a palavra convencer no grego é elencho, que quer dizer, ele expõe o pecado, nós então nos arrependemos, começamos então a nos constranger diante do nosso pecado, e aí então ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É bom sempre lembrar que o Espírito Santo, ele não nos acusa, mas ele expõe o pecado para que eu e você venhamos a nos constranger, e que é a sua graça preveniente, que é o seu Espírito Santo agindo em nossas vidas, nós então nos humilhamos na presença do Senhor e aí consequentemente obedecemos a Ele pela sua graça maravilhosa e poderosa. E aí nós vamos observar que nós vivemos então cheio do Espírito Santo, porque Ele nos convence, nos convenceu. E aí nós vamos observar Efésios 1, 13 e 14, onde nós mencionamos nas aulas anteriores desta ação pneumática em nossas vidas, a qual diz que Ele convenceria, como nós já vimos, mas nós vamos observar que ali fala que depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo, que no versículo 14 é o penhor, é a garantia da nossa salvação. E quando nós observamos então a temática de hoje, que vai falar então sobre o discípulo e os dons do Espírito Santo, nós vamos observar, por exemplo, o texto introdutório da nossa lição, que vai trabalhar dentro da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1, a qual nos diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí nós vamos observar que esse texto, ele é um texto com certeza dentro de um contexto maior, mas nós não vamos fazer a leitura por extenso de todo o contexto para que nós possamos então poder ganharmos tempo, porque a nossa aula será uma aula apenas introdutória, uma aula limitada dentro daquilo que nós temos na congregação e haveremos de ter passando esta questão da pandemia, até porque ainda nós não estamos tendo as aulas na congregação de forma comum, apenas os cultos. Então, somente esse texto, Paulo está dizendo, não quero
irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós vamos observar, irmãos, que nossos objetivos desta aula vai falar o seguinte: primeiro, alistar os 9 dons do Espírito mencionados em 1 Coríntios capítulo 12, faz-se necessário também nós mencionarmos aos irmãos que os dons não estão limitados somente a esse conteúdo, mas a lição ela trabalhará este contexto. Depois, descrever a função do propósito dos dons espirituais. Terceiro, explicar a atuação dos dons do Espírito Santo. E quarto, reconhecer que a principal finalidade do dom de profecia é a edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui na nossa própria lição, como forma didática, para poder passar aos irmãos, caso estivéssemos na congregação, escreveríamos no quadro e colocaríamos ali os tópicos, né? E aí nós vamos trabalhar as classificações dos dons espirituais. Nós temos então nessa classificação, não está por ordem do texto, do que está em 1 Coríntios capítulo 12, mas está por ordem de dons, tá? E aí nós vamos ver, por exemplo, classificação geral dos dons do Espírito. Primeiro, dons de revelação. O Espírito de Deus capacitando o homem a conhecer, né, aquilo que era oculto, porque é revelação. Segundo, dons de poder. O Espírito Santo capacitando o homem a fazer, a exercer, falar pelo Espírito. Nós temos ali então o terceiro, que é dons de inspiração. No segundo, que é dons de poder, é a fé, cura, dons de curar e operação de maravilhas. E no terceiro, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. E aí nós vamos observar, irmãos, que a Bíblia fala muito sobre essa questão pneumática, onde nós podemos ver o Espírito Santo atuando de uma forma tremenda, principalmente no quesito do Novo Testamento, outras passagens do Antigo Testamento, mas, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos é até mencionado por alguns teólogos que poderia ser colocado o nome de Atos do Espírito Santo. E aí nós vamos observar, por exemplo, que no nosso conceito aqui do subsídio doutrinário vai trabalhar uma questão importante, que é o que é dom? Aí nós vamos ver aqui uma conceituação do grego. Dom, do grego charis, charisma, significa graça, oferta gratuita, presente. Podemos classificar os dons da seguinte maneira. Aí nós vamos ver os dons naturais, que seria, por exemplo, falar, pensar, cantar. Tem pessoas que têm uma habilidade maior do que outras na inteligência e assim por diante. Até mesmo para o aprendizado, uns com mais dificuldade, outros com mais facilidades. Então, isso demonstra, na verdade, dons no sentido natural. Depois nós temos os dons espirituais, a qual é concedido pelo Espírito Santo. E nas aulas passadas, né, tanto a 9 quanto a 10, falava que o Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa, ele também distribui os dons conforme lhe apraz. 1 Coríntios, capítulo 12, aí no versículo, mais ou menos ali o versículo 11, vai falar que ele concede, né, ele distribui os dons conforme lhe apraz, conforme ele quer, mostrando que ele faz uso do seu intelecto, que é o seu raciocínio, ele tem vontade porque ele distribui a quem ele quer, e aí outros textos nós vimos que ele tem sentimento. E aí nós vamos observar então que nós temos os dons ministeriais. Então nós temos essas 3 classificações básicas apenas para nós fazermos essa introdução, para nós adentrarmos então dentro dos pontos a qual nós trabalharemos, dentro daquela classificação geral dos dons do Espírito, a qual nós mencionamos aqui a priori aos irmãos. Então nós vamos começar aqui trabalhando os dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Então, dentro desse contexto, nós vamos observar que eles estão inseridos, então, dentro desta classificação, que é onde o Espírito Santo nos concede, então, nos revela a conhecermos aquilo que é voltado à questão espiritual.
Por exemplo, quando nós observamos a palavra da sabedoria com a palavra da ciência, elas se completam. Por quê? Porque a palavra do conhecimento trabalha a ideia da revelação e a palavra da sabedoria a aplicação do contexto teológico, bíblico, dentro de uma situação, tanto da igreja quanto de uma pessoa em particular. Por exemplo, nós temos na nossa lição, aqui eu coloquei apenas a título de conhecimento, o texto de Atos, capítulo de número 6, versículo 10, aonde demonstra quando Estevão estava lá no Sinédrio, e ele tem um texto que diz assim, que é Atos 6, versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. E aí nós observamos então que Estevão, cheio do Espírito Santo, antes mesmo de ser apedrejado, quando ele viu o Senhor à destra de Deus, à destra do Pai, nós observamos que eles rangiam os dentes, levaram ele para fora e o apedrejaram até a morte. Mas antes disso, ele falava com tanta ousadia da parte de Deus, que ele estava sendo usado agora no dom da palavra da sabedoria. Ninguém conseguia resistir à sabedoria que ele falava. E com certeza, tendo também a revelação do Espírito, a qual ministrando, falando da palavra de Deus, fazendo um traçado teológico, mostrando desde o período de Abraão a história do povo hebreu, ele falando com propriedade e tendo a revelação do Espírito, trabalhando dentro desse contexto, ele teve a revelação, teve o direcionamento e também o dom da sabedoria, a qual ele falava. E aí nós observamos, irmãos, o quanto Deus pode nos usar de uma forma toda especial. Atos capítulo 5, por exemplo, nós observamos claramente quando nós vemos ali Ananias e Safira, quando eles fazem então a venda das suas propriedades, lançando aos pés dos apóstolos, que era algo feito e era algo incomum no começo da igreja primitiva. E aí nós observamos então que eles mentiram. E diz ali então Pedro que eles mentiram, né? Porque deixasse Satanás intentar o teu coração e mentir, né, ao Espírito Santo, a qual mentiram a Deus, mostrando que o Espírito Santo é Deus, mas também nos mostrando a revelação de uma situação a qual eles não haviam contado ao apóstolo, estavam tentando enganar o apóstolo, e com isso o Espírito Santo revelou a Pedro, e ele então cai morto, e depois cerca de quase 3 horas a sua esposa. E aí nós observamos então que a nossa lição ela vai trabalhar esses aspectos, esses elementos, que a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, elas trabalham em conjunto. Uma coisa que eu gosto de deixar bem frisado, irmãos, é que eu não vejo na Bíblia Sagrada dom de visão. Visão é um artifício que Deus utilizou, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para utilizar dentro de uma questão, por exemplo, eu posso entregar uma mensagem profética, que isso vai ter a nossa última parte da nossa lição de hoje, vendo, né? Eu posso entregar uma mensagem vendo uma situação. Então eu estou tendo um recurso que Deus utiliza, um elemento que Deus utiliza de forma espiritual, que seria a visão, mas eu posso não ter dom de visão, até porque eu não vejo amparo bíblico para dom de visão. Visão é um artifício que Deus utiliza para uma situação ou outra. Como alguém pode não ser batizado com o Espírito Santo e ter, na verdade, visões. E isso não quer dizer que ele seja batizado com o Espírito Santo. Deus pode dar a visão sem ser batizado com o Espírito Santo. E ele pode ser batizado com o Espírito Santo, ter uma mensagem profética e profetizar, entregar uma mensagem profética tendo uma visão. Tá certo? Um sonho pode ser uma visão. E aí nós vamos observar aqui, por exemplo, a palavra da ciência é uma revelação sobrenatural que Deus concede aos crentes em certos momentos de suas vidas, com a finalidade de socorrer os seus e manifestar a sua glória. A palavra da ciência e da sabedoria se completam. A primeira permite conhecer os segredos, no caso divinos, ou uma situação que Deus possa revelar. A segunda leva o crente a aplicar corretamente os conhecimentos revelados. Em outras palavras, Deus não irá revelar alguma coisa
sem propósito. Geralmente Deus tem, com certeza, um propósito específico. Que aí nós vamos trabalhar aqueles 3 pilares de forma bem básica, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 14, melhor dizendo, versículo 2 ou 3 ali, que vai dizer que a profecia, né, é para edificação, consolação edificação, consolação e edificação. E aí nós vamos observar então que os dons em si estão concedidos pelo Espírito justamente para que a igreja seja edificada, para que o corpo de Cristo seja edificado para a glória do nome do Senhor. Quando nós observamos, por exemplo, o discernimento de espíritos, nós vamos ver que o discernimento de espírito vai trabalhar aquela ideia de você ter, na verdade, saber perfeitamente, você conseguir discernir que espírito que está atuando em uma situação, vamos dizer, talvez profética, ou em algum outro momento que nós possamos nos encontrar dentro do contexto eclesiológico. Por exemplo, dentro de um culto nós podemos estar ali louvando ao Senhor e alguém entregar uma mensagem, por exemplo. Você pode ter o discernimento, poder julgar perfeitamente, porque vai trabalhar a ideia de discernir. A palavra discernir é julgar perfeitamente. Nós sabemos que para julgar perfeitamente, somente Deus julga perfeitamente, mas Ele nos capacita pelo Espírito para que possamos julgar perfeitamente uma situação. Por exemplo, quando nós falamos sobre essa questão, alguém pode estar entregando uma mensagem, mas tendo uma finalidade negativa. Você pode, de repente, ter o discernimento do Espírito e saber que o coração daquela pessoa está corrompido e fazendo algo contrário à vontade de Deus e utilizando até mesmo a palavra de Deus. E, infelizmente, isso às vezes acontece no nosso meio. Coisa que nós não deveríamos permitir ou não deveria acontecer, mas vez por outra acontece. Isso também podemos observar no contexto bíblico, até mesmo da história da igreja, que algumas situações, infelizmente, isso acaba acontecendo. Mas nós poderíamos então ter um entendimento que esse discernimento, ele dá para você a interpretação, ou vamos dizer assim, o discernimento para poder julgar perfeitamente uma situação ou outra dentro de uma situação que você possa se encontrar, ou na igreja ou fora dela, e Deus demonstrar para você o que está por trás de uma situação. Depois nós temos aqui dons de poder. Então os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Depois nós temos o segundo tópico, dons de poder. Os dons de poder são dom da fé, né? Nós vamos ver aqui, ó, fé, dons de cura, você vê que está no plural, dons de curar ou de cura, e operação de maravilhas. Quando nós observamos aqui os dons de cura e operação de maravilhas, vai trabalhar esses elementos até de forma que podemos até dizer que eles meio que se entrelaçam, ainda que são distintos. Por exemplo, os dons de cura são concedidos como uma solução divina capaz de amenizar o sofrimento humano através da fé em Jesus Cristo. Todas as enfermidades estão sujeitas à cura divina. Nós observamos que nem sempre Jesus curou todas as pessoas. Teve cidade que ele não curou por causa da incredulidade. Outras, ele talvez tenha um propósito até mesmo de não curar. Outras passagens, até mesmo do apóstolo Paulo, onde menciona que ele deixou alguém doente numa cidade e foi para outra região. Isso demonstra, irmãos, uma coisa que eu entendo que é para nós termos bastante cautela. Vez por outra somos atacados por pessoas que são cristãs, mas que são cessacionistas. Eles creem que os dons espirituais cessaram no período apostólico. Nós somos continuistas e pentecostais. Nós cremos que o Espírito Santo atua na atualidade através da igreja, curando, através da igreja,
profetizando, entregando mensagens proféticas e assim por diante, porque nós cremos na atualidade. Mas tem aqueles que não creem. E aí nós vamos observar que, vez por outra, eles falam o seguinte: olha, por que não cura todas as enfermidades? Eu não vejo ninguém dizendo que está sendo curado desta pandemia. Pois eu digo que eu já vi pessoas que foram curadas e muitas das vezes até na minha congregação onde eu congrego. Então eu vejo que o Espírito Santo é que nos usa. Não é nós que usamos o Espírito Santo. É Ele que nos usa. E infelizmente, pessoas às vezes utilizam de forma errada para nos acusar de situações que não estão no domínio humano. Até porque o Espírito Santo é Ele que conduz, é Ele que nos dá, é Ele que distribui os dons conforme lhe agrada, conforme lhe apraz, e com certeza Ele usa conforme Ele quer também. Então, muitas das vezes as pessoas acabam falando esse tipo de situação que, ao meu ver, está totalmente fora do contexto. Uma certa feita, um amigo de faculdade, que era cessacionista, me levou na casa dele. Nós estávamos fazendo um trabalho de teologia e ele disse assim: olha, Paulo deixou aqui fulano em Mileto e foi com outro para tal lugar e não curou, porque aqui já estava começando a perder os dons. E eu disse a ele o seguinte: quem usava Paulo? Era o Espírito Santo que usava o apóstolo Paulo? Ou é o apóstolo Paulo que usava o Espírito Santo? Com certeza é o Espírito Santo que usava o apóstolo Paulo. Com certeza é o Espírito Santo que quer nos usar também. E às vezes, como já aconteceu comigo, eu já orei por alguém que foi curada de câncer, mas já orei por alguém com dor de cabeça e não foi curado. Eu já orei por alguém que foi curado por uma outra enfermidade e às vezes oro por outro que não foi curado. Então quer dizer, não sou eu que curo. A glória não é minha, a glória é do Senhor. É Ele que cura, é Ele que opera. Então nós cremos na atualidade, mas nós precisamos pedir a direção do Espírito para orar, fazer aquilo que agrada ao Senhor, e quando for direção de Deus, Ele vai curar. Então nós devemos orar por todos, mas a cura quem concede é o Senhor Jesus. Aí nós vamos observar aqui então dons de curar, justamente por isso que eu acabei de explicar aos irmãos. Primeiro, porque ele não vai curar a todos. E segundo, que ele pode curar um tipo de enfermidade e pode não curar outro, e vice-versa. Depois nós vamos ver aqui então, o dom da fé, porque aí nós vamos ver que a operação de maravilhas, ela opera de comum acordo com os dons. Quando alguém, às vezes, ministrando, pregando a palavra do Senhor, ou até mesmo através do ensino, pode muitas das vezes alguém ser curado por Deus e ter até operações de maravilhas. Como já vi numa certa feita, o pastor que estava ministrando a palavra do Senhor, Deus havia dito a ele que queria curar um cego de nascença, e ao ler o texto, ele disse que o Espírito Santo havia falado na oração, que a hora que ele lesse o texto sobre a cura de um cego, no texto bíblico, uma pessoa cega de nascença seria curada naquele culto. E quando ele fez a leitura do texto, que ele começou a ministrar, cumpriu-se aquilo que o Espírito Santo havia mencionado ao pastor que iria acontecer. Isso eu estava no culto. Então eu observo que quem cura é Jesus, através do Espírito Santo. E aí nós vamos observar que isso é um prodígio, uma maravilha, E aí nós vamos ver então que os dons de curar cooperam ou trabalham simultaneamente, também podendo ter operação de milagres, prodígios e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós temos o dom da fé, que seria a fé então sobrenatural, porque nós temos algumas classificações da fé. Quando nós falamos sobre o discípulo e a fé, nós falamos que tinha a fé natural, Romanos 1:20, os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu poder quanto a sua divindade, pode-se observar por aquilo que foi criado. A natureza apresenta um supremo Criador. Depois, é uma fé natural, ainda que alguém pode pegar um ônibus para ir ao centro, acredita que vai chegar ao centro, isso é uma fé natural. Depois nós temos a fé para a salvação. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Depois nós temos a fé como dom espiritual, que é o que está aqui enquadrado no texto de 1 Coríntios capítulo 12, que é a fé para justamente operação de milagres, prodígios e maravilhas. E também
para que possa ter esse dom para a operação, então, da vontade do Senhor, para que venha edificar o corpo de Cristo. E alguém ser beneficiado. É interessante também nós mencionarmos aqui que não é quem tem um dom é mais espiritual do que quem não tem um dom estereótipo. Às vezes tem algo mais interiorizado. Até porque, irmãos, porque algumas pessoas às vezes acham, utilizam, acreditam que sendo usado por Deus em algum dom, ele acaba sobressaindo aos demais. E isso não é uma verdade. Então nós precisamos ter cuidado nessa questão pneumática, nessa questão de fazer a vontade do Senhor ou de ser usado pelo Senhor, de não nos engrandecermos em hipótese alguma. Por quê? Porque é tudo feito para a glória de Deus e é dado por Deus e um dia iremos prestar conta com o Senhor também. Depois nós temos então a fé como fruto do Espírito, que será a próxima lição, que vai falar sobre o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. O discípulo e o fruto do Espírito Santo. Aí nós vamos observar, por exemplo, que nós temos agora aqui os dons de inspiração, que são quais? O dom de línguas e de interpretação. Depois nós temos o dom de profecia. E depois nós temos então o final da nossa lição. Mas ele vai trabalhar de forma mais específica, né? O dom de línguas e interpretação, porque é línguas e interpretação, e dom de profecia, tá? Para depois, então, nós concluirmos, né? Então, ó, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E aí nós vamos trabalhar o seguinte, irmãos. Por exemplo, quando nós observamos 1 Coríntios, capítulo 12 ao 14, nós vamos observar que o capítulo 12 começa Paulo dizendo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons. Ele vai apresentar os dons. Depois do versículo 12, ele vai falar da igreja como corpo de Cristo. Capítulo 13, ele vai falar da excelência do amor. Irmãos, quando fala da excelência do amor, não está dizendo que o amor é dom. Então tem muitas pessoas que confundem, acham que só porque o capítulo 13 está falando após os dons e a igreja como corpo, quando chega no 13 fala da excelência do amor. Não está afirmando que o amor é um dom, o amor é mandamento. Tá? Podemos até tê-lo também como sentimento em alguns contextos, mas ele é mandamento. E depois, no capítulo 14, a manifestação dos dons que estão no 12. Então, quer dizer, entre o 12 ao 14, onde faz a apresentação dos dons, para não ser ignorante acerca dos dons, apresenta-se os dons, a igreja como corpo de Cristo. Capítulo 13 vai falar da excelência do amor. Capítulo 14, a manifestação dos dons que estão no 12. Logicamente ele vai passar pelo ágape de Deus, que é, na verdade, como eu já falei aos irmãos, que é o amor. Então o amor, ele é, vamos dizer assim, o filtro para que nós não venhamos a achar que somos alguma coisa. Na verdade, nós fazemos pela graça, misericórdia do Senhor. E é ferramenta emprestada. É de Deus, não é nosso. E aí nós vamos ver então que dentro dos dons de inspiração, o Espírito Santo capacitando a igreja a falar pelo Espírito. Quando nós observamos o dom de línguas e interpretação de línguas, se faz necessário nós compreendermos também que nós pentecostais, em algumas denominações como a Assembleia de Deus, nós cremos, por exemplo, teologia do Stanley Orton trabalha essa perspectiva pentecostal, dizendo, e nós cremos, que há necessidade da pessoa falar em línguas, para que seja evidência com o batismo no Espírito Santo. Veja bem, tem igrejas que não precisam evidência de falar em línguas. Nós cremos. Aí o texto de Stanley Orton vai nos afirmar, por exemplo, que não é todos os textos que ele menciona, porque era algo corriqueiro da sua época. Mas temos algumas passagens que vão fazer esta afirmativa, porque após o batismo falava em língua e profetizava. Após o batismo, eles começaram a falar em línguas, às vezes fala profetizar, e às vezes não. E aí nós vamos observar que era algo que ocorria de forma corriqueira.
E aí nós vamos observar também uma coisa importantíssima, que a língua estranha não é, irmãos, a língua dos anjos. Tá? Eu já vi muita gente conceituada falar isso no nosso meio, em afirmar que a língua estranha é língua dos anjos. Não, a língua estranha não é língua dos anjos. Por que que não é língua dos anjos? Primeiro, a língua estranha, ou a glossolalia, que aí nós vamos glossolalia, glossolalia, tá? Que aí vai trabalhar a perspectiva do capítulo 12 ao 14 de 1 Coríntios. Atos 2, quando eles veem que estão falando no seu próprio idioma de vários que estavam ali na região por causa do Pentecoste, você vai ver que é um fenômeno também chamado de xenolalia ou xenolalia, tá? Que é falar em língua, mas uma língua da terra. Porque há alguns grupos religiosos que nos acusam até que a nossa língua estranha não existe. Mas ela está no texto bíblico, ela é verdade, ela é real, nós a evidenciamos também na prática e compreendemos pelo Espírito, porque a palavra nos apresenta desta forma. E nós vivenciamos. Então veja bem, em Atos 2 é xenolalia ou xenolalia, que é falar em línguas no idioma da terra, ainda que eu não conheça. No texto de 1 Coríntios capítulo 12 ao 14, é glossolalia ou glossolalia, que seria a língua estranha. E aí nós vamos observar então, por que que não é a língua dos anjos? Primeiro, porque o Espírito Santo não é anjo. E a Bíblia fala que quem fala em língua fala mistério com Deus, e ninguém entende. Subentende-se, logicamente, se ninguém entende, os demônios não entendem, os anjos não entendem, as pessoas não entendem. Apenas Deus entende. E você é edificado. Com certeza, dentro dessa perspectiva teológica, nos mostra que a língua estranha também não é a língua dos anjos. Por que também? Primeiro, porque ele é espírito, o Espírito de Deus, ele não é anjo. Segundo, lá na Epístola de Judas, quando Satanás contendia com Miguel a respeito do corpo de Moisés, com certeza eles compreendiam o que cada um falava entre os dois. E neste contexto, nós vamos observar que a língua estranha é falar mistério com Deus. Ninguém entende, é para a edificação do que fala. Então ali nós podemos compreender que naquele texto de Judas, possivelmente, eles se compreenderam. E se nós falasse a língua deles, porque por mais que os demônios, são anjos caídos, mas são anjos. Com certeza eles compreenderiam. E quem fala em mistério, fala mistério com Deus. E aí nós vamos observar então o dom de línguas, que eu já estou mencionando aqui, como também evidência do batismo, e a interpretação das línguas. A interpretação, Paulo fala que quem fala em variações de línguas, ore para que interprete. Por quê? Porque quem fala a língua edifica-se a si mesmo. Mas aquele que fala e interpreta, edifica a igreja. Porque aí se torna uma mensagem conhecida, inteligível, quer dizer, algo compreensível. E se a pessoa fala muito em língua, ela deve então ficar sentada e falar consigo e com Deus. Que eu já vi alguém escrever num texto de um livro que é para ficar calado. Não, a Bíblia fala ali que é um, ou dois, ou três, um após o outro, e aquele que está falando muito alto, muitas vezes chama a atenção de quem está na igreja, não deve, na verdade, continuar falando. Vamos dizer assim, a chamar a atenção como se fosse entregar uma mensagem, não entrega. Então sente-se e continue falando, você com Deus. E aí nós vamos observar que Paulo fala para que aquele que fala em língua, na variação de línguas, quando ele está falando em alta voz, ele deve orar para que possa interpretar ou outrem possa interpretar a língua dele, para que aí então seja uma mensagem para a igreja e com certeza a edificação é para a igreja. Quando você só fala em língua, você está edificando-se a si mesmo, tá certo? E aí nós vamos ver aqui então o dom de línguas, como mencionei, interpretação e o dom de profecia. O dom de profecia não são oráculos de Deus, tá? Então o dom de profecia aqui, já na graça, não é aquele mesmo dom de profeta que existia no Antigo Testamento. Aqui, na verdade, é o dom que Deus nos concede através do Espírito, conforme lhe apraz, e é uma mensagem que Deus me dá
para eu entregar para alguém ou para a igreja. Então veja bem, dentre esses dons, esse daqui a Bíblia diz que nós podemos julgar. Então, se nós podemos julgar, com certeza, quando alguém fala assim te diz o Senhor, deve ter muito temor e cuidado. Por quê? Porque, na verdade, quando alguém entrega a mensagem, veja bem, Deus me deu a mensagem e eu que entrego. Quando passa por mim, pode ter um acréscimo, pode ter, de repente, algum corte na mensagem, ou pode ter alguma alteração. Por exemplo, Deus me dá a mensagem para entregar para a irmã Terezinha e para o irmão Décio, né? Ou para a irmã que está aí conosco, os irmãos, algum dos irmãos. E alguém, Deus pode me dar e eu receber a mensagem e entregar. Mas em vez de eu entregar, eis que te digo, meu filho, vou te usar nos 4 cantos da terra. Só que Deus falou no meu coração, eis que te digo, meu filho, fala a ele, que vou usar ele nos 4 cantos de Itajaí. Só que eu aumentei porque eu me empolguei. Até porque, quando trabalha a questão da língua ou aqui da profecia, tem 3 inspirações. Tem a divina, tem a humana, porque a pessoa pode se empolgar, e tem aquela que é demoníaca. E aí, nesse caso, nós podemos, vamos dizer assim, alterar alguma coisa na mensagem. Então, por isso que ela é passiva de erro. E é por isso que o texto bíblico fala que nós podemos julgar a profecia. Justamente porque ela passa pelo interlocutor, pelo profeta ali. Que na verdade é alguém que está entregando uma mensagem. Não vou nem trabalhar como ideia de um profeta, mas como alguém que está entregando uma mensagem. Até porque profeta aqui já está naqueles dons ministeriais, que não é a aula de hoje, que seria Efésios 4:11, que seria aquele que prega a palavra fielmente como ela é, tá certo? E aí nós vamos observar então que a profecia é uma mensagem que Deus me dá e eu entrego. Então eu tenho que ter todo um cuidado, uma vida de oração, cuidado, temor, graça, para entregar fielmente conforme é o agrado de Deus, conforme Deus manda entregar. Então por isso que às vezes, muitas pessoas no nosso meio acabam se confundindo, porque em vez de viverem pela palavra de Deus, acabam procurando mensagens proféticas. E eu não sou contra, estou ensinando concernente a mesmo, até porque eu creio que a verdadeira, ela em si já é verdadeira. A falsa só existe por causa da verdadeira, e não ao contrário. Tem alguns grupos sensacionistas aí que querem dizer que não existe, porque existe a mentira no meio cristão, só que a mentira só existe por causa da verdade. O adversário só imita por causa da verdade, porque a Bíblia diz e é a verdade. Agora, nós temos que tomar cuidado para não sermos enganados, e é por isso que a Bíblia também fala para nós não darmos crédito a qualquer espírito. Antes, fazer prova, se procedem do Senhor, que está lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Então nós precisamos ter uma vida pautada pela palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, podendo orar para ter dons espirituais, porque é da vontade do Senhor nos conceder os dons, até mais de um, ou ter um ou mais de um, mas para a glória do Senhor e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, irmãos, a nossa lição trabalhava esses elementos e eu não vou aqui adentrar em alguns pormenores da lição, porque isso nós fazemos na congregação. Aqui nós damos uma panorama, apenas para que possamos trabalhar alguns elementos que estão mais ali em evidência, que são mais importantes para nós passarmos aos irmãos, tá certo? Que Deus abençoe poderosamente. Obrigado pelo carinho, pela presença dos irmãos que aqui estão, e que Deus abençoe de uma forma toda especial. Ainda vou fazer uma oração com os irmãos. A próxima aula, então, será o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Será na sexta-feira, nós vamos então falar sobre o discípulo e o fruto do Espírito Santo, tá certo? Então nós vamos orar.
Vamos agradecer a Deus. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos por esta noite maravilhosa, a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua presença, para juntos louvarmos e exaltarmos o teu nome. Papai querido e Deus eterno, nós te agradecemos e te exaltamos e bendizemos o teu nome. Obrigado por cada um dos teus filhos e por aqueles que estarão vendo e ouvindo, tanto no nosso grupo do Discipulado Sem Fronteiras, quanto também no nosso canal do Discipulado Sem Fronteiras. Que Deus abençoe ricamente a cada um, e como falamos aqui de forma breve sobre os dons espirituais, caso tenha alguém carecendo de uma cura, nós pedimos a Ti, Pai, que isso venha a ser evidenciado e testemunhado no nosso grupo para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe aí poderosamente a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. É um grande carinho estar aí com os irmãos e poder louvar o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos, ore por nós, e nós vamos orar pelos irmãos do grupo aí, com certeza, em nome de Jesus.